Bom dia, bom dia. Eu vim aqui nessa manhã compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que estou vivendo, que estou aprendendo. E gostaria de fazer uma pergunta. Já parou para pensar por que nós temos comportamentos que muitas vezes são maus, né? Nos fazem mal, mas a gente não consegue mudar, a gente não consegue fazer diferente. E nas horas de estresse, eles saem sem que a gente tenha um controle sobre eles. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar com vocês, né? Quero que vocês estejam aí junto comigo, te fazendo também essas perguntas para você mesmo, porque assim como eu passo por esses tipos de problemas, já passei, creio que não é só eu, né? Mas todos nós passamos na nossa vida por vários momentos assim, né? E o interessante é que a ciência vem estudando o comportamento humano e quando a gente procura aprender, conhecer, a gente começa a entender o porquê dos nossos comportamentos, né? Na Bíblia isso é conhecido como maldições hereditárias, né? Aquilo que passa de pais para filhos, ou aquilo que está dentro da nossa família, da nossa geração passada, talvez os avós, né, os pais, e que hoje a gente repete esses padrões inconscientemente, porque eles estão aí guardados na nossa memória inconsciente, né? Na parte que a gente não pode ver do nosso cérebro. Aí está toda a nossa genética, tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância e, de certa maneira, quando adultos, diante de situações, esses padrões, eles se revelam, né? Eles saem naturalmente. Muito interessante ao estudar sobre isso e entender um pouco mais sobre a psique humana, como o nosso cérebro funciona, né? Como o nosso cérebro responde àquelas situações do nosso dia a dia que nos acerca, né? Aqui em Deuteronômios, capítulo... Vou mudar. Êxodo, capítulo 25 e 6 diz assim, ó. Não te inclines delante de ellos, nem los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Desculpa que estava falando em português e fui ler aqui na Bíblia em espanhol. Mas eu creio que deu para vocês entenderem, né? Aqui Deus está falando, né? Que Ele é um Deus celoso, que é celoso, um Deus que tem ciúmes dos seus filhos e que Ele visita, né, até a terceira e quarta geração daqueles que são malvados, daqueles que não temem a Ele. Mas também diz também no versículo depois, o 6 diz assim: mas pelo contrário, aqueles que me amam e cumprem os meus mandamentos, eu lhes demonstro amor por 1000 gerações. Mira que maravilha, né? Tem o lado da maldição, mas também tem o lado da bênção. E para nós sermos abençoados, a gente precisa de agir dessa maneira. Primeiro, por nós mesmos e segundo, pelas nossas próximas gerações. Que eles estão aí nos olhando, nos observando e inconscientemente eles estão aprendendo através das nossas ações. Nós, pais, temos essa grande responsabilidade, né, de sermos aí essa luz que alumbra para os nossos filhos através do nosso comportamento. Mas para isso nós precisamos de fazer uma revisão interior e nos perguntar, né? Nos perguntar. Precisamos olhar para dentro de nós e nos perguntar: por que eu faço isso? Por que me comporto dessa maneira? E isso é muito importante,
porque nós precisamos primeiro reconhecer que há uma falha, que há um erro, que há um comportamento que não é bom. Aquilo que eu não reconheço, eu não posso mudar, né? Ninguém muda ninguém. Ninguém pode mudar a mim. Eu tenho que me mudar. Porque a mudança, ela tem uma chave. E essa chave está por dentro. Ninguém pode abrir a porta, a não ser eu mesma, porque eu tenho a chave, eu tenho o controle da minha vida. E assim somos eu e você. Só você também tem o controle da sua vida. Ninguém pode te mudar. Mas o caminho da mudança começa em reconhecer que a gente precisa mudar, em reconhecer que estamos falhando em alguma área. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para que a gente possa trabalharmos juntos dentro desse tema. O primeiro passo é reconhecer. E eu vou te dar algum exemplo, né? Uma pessoa explosiva que reaciona por impulso, como ela pode mudar esse comportamento? Primeiramente, ela precisa, né, depois de reconhecer, buscar ajuda. Buscar pessoas que são maduras e confiáveis, para que ela possa abrir o seu coração e possa falar, expressar sua dor, expressar aquilo que está dentro no oculto. O interessante é que a psicoterapia, ela estuda, ela cura através da fala, porque ao falar a gente desabafa. E essa tensão que está aí dentro do nosso coração e está escondida, ela sai. E a gente consegue, né, se libertar desse sentimento. Por isso é muito importante a gente ter pessoas confiáveis. Se você não pode pagar uma terapeuta para te fazer uma terapia, que seja uma pessoa com bons princípios, que há vários tipos, né, de terapeutas, mas os terapeutas cristãos, eles têm algo a mais que os outros, né? Porque eles vão te ajudar, não só no seu âmbito físico, mas também no seu âmbito espiritual. Vai olhar a pessoa como um todo, né? Corpo, alma e espírito. E o que acontece? A terapia da fala, ela é muito importante. Por isso, pessoas que são muito fechadas dentro de si, que já foram muito machucadas, elas não falam. E elas como é que eu vou falar? O seu corpo vai falar. Porque aquilo que a boca não fala, sai no corpo, de alguma maneira. Através de alguma enfermidade, através do estresse, através da depressão e muitas outras enfermidades, né? Que é o corpo falando. Enfermidades psicossomáticas, que muitas vezes os médicos não conseguem detectar em um exame de sangue, em uma ecografia. Essas enfermidades não são constatadas desta maneira, mas o corpo está falando através do estresse, através da falta de sono, de um sono desregulado e tantas outras maneiras, né? Então, é algo muito profundo que a gente precisa primeiro ter consciência do problema e começar a dar os passos para que essa transformação aconteça. Mas é muito difícil você mudar-se a si mesmo sozinho. Por isso que Deus nos colocou, fez o homem com essa necessidade. É o único ser, nós seres humanos somos o único ser que dependemos uns dos outros, desde o momento que nós nascemos. Quando nascemos, dependemos da nossa mãe, de alguém que nos cuide. E isso não muda. Com o passar do tempo, ganhamos autonomia em muitas coisas, mas quando se trata de relacionamentos, quando se trata de sentimentos, quando se trata das nossas emoções, sempre vamos precisar ter alguém ao nosso lado, que caminhe conosco. Como diz a palavra de Deus, né? Melhor ser dois que um. Isso tanto fala em relacionamento de casamento, de parejas, mas também fala no relacionamento de amizade. Nós sempre vamos precisar de bons amigos, bons conselheiros,
boas pessoas que vai nos fazer ver a vida daquele jeito que a gente não está vendo. Porque quem está fora consegue ter uma visão mais ampla daquilo que a gente está sentindo e que muitas vezes a gente não consegue expressar.